Olá, meus queridos! Em João capítulo 4 e o versículo 24 está escrito: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Quando o Senhor Jesus ele faz essa revelação bombástica àquela simples mulher samaritana, ele nos indica algumas coisas importantes que fazem parte da estruturação, da fundação, dos fundamentos da existência, da vida. Uma delas, querido, é que o fato de Deus ser Espírito significa que tudo aquilo que limita o ser material não pode limitar o nosso Deus, porque Ele é Espírito. Significa também que tudo aquilo que se constitui como uma necessidade para o ser material não constitui uma necessidade para ele. Significa também que tudo aquilo que chama a atenção dos olhos, da cobiça do ser humano para o que é material, de maneira alguma chama a atenção dele, porque ele é espírito. Significa também, queridos, que este mundo material, físico e passageiro não é tudo. Porque se nosso Deus é espírito, ele está dentro de um mundo, e este mundo é o mundo espiritual, que é infinitamente e eternamente maior do que o mundo físico, de maneira que a própria Bíblia fala que o mundo físico foi feito do mundo invisível, do mundo eterno, onde o nosso Deus está. E que lá existem leis, existem princípios, existem seres, coisas que estão infinitamente além do que nós podemos pensar ou sequer imaginar. É um mundo muito maior, do qual este mundo físico é apenas um apêndice, é apenas uma pequena parte, queridos. Então este mundo não é tudo. Quando o Senhor Jesus ele fala que importa que os que o adorem em espírito e em verdade, ele faz uma revelação bombástica para as nossas vidas. Porque desde Adão e Eva, os nossos pais, quando eles pecaram contra Deus, eles perderam essa conexão espiritual, a vida do ser humano, ela passou a orbitar em torno de tudo aquilo que era físico e material. E a partir de orbitar em torno disso, ele foi tomando todas as suas decisões e todas as construções da sua vida a partir apenas do que era material, físico e passageiro. Você percebe no Antigo Testamento que até mesmo a forma de se relacionar com Deus, ou seja, o pequeno resquício que sobrava do relacionamento com Deus, era feito através de figura, por exemplo, o sacrifício de animais. Então, queridos, isso implica que toda a nossa vida estava orbitando, até mesmo a nossa necessidade, a nossa vontade, o nosso querer de se relacionar com Deus orbitava em torno do mundo material, físico e passageiro. E isso não tinha conexão real com Deus. Mas quando o Senhor Jesus ele revela isso, ele muda o centro da nossa vida, ele muda o foco da nossa atenção, ele muda o foco daquilo onde nós vamos orbitar. Nós temos que orbitar, ele tira o centro da nossa vida de ficar orbitando nas coisas terrestres, materiais e passageiras e nos coloca para orbitar o nosso foco no mundo espiritual. Por quê? Porque importa que os que o adorem também em espírito, então o foco é mudado. Além desse foco ser mudado, queridos, ele nos revela mais uma coisa. Ele nos revela que nós não somos apenas seres materiais. Você não é apenas um ser material, como é um cachorrinho, um pet, uma árvore, que vai acabar e ficar nessa vida. Nós somos seres espirituais, feitos da mesma substância do nosso Pai Celestial, e por isso, através de Jesus, nós podemos chamá-lo de Pai. Através dessa palavra de Jesus, nós resgatamos as raízes da nossa verdadeira identidade. Eu não sou um ser de carne, de ossos, de músculo apenas material, que fica em torno disso que é material, mas eu sou um ser eterno, espiritual. Eu sou um ser espiritual, queridos, que tem o seu foco em torno do mundo espiritual, onde o nosso Deus está. E isso é maravilhoso.
porque isso muda completamente a nossa existência. Ela nos dá filiação. Ela não nos faz ser um átomo que está solto, tentando de alguma forma viver e compreender a vida por si só, mas ela nos dá relacionamento, nos dá intimidade, nos dá uma história. Eu sei da onde eu vim, eu sei quem é o meu pai, eu sei quem me construiu. Ela me dá, queridos, a força de que eu estou em Deus. E como que o Natal, ele se conecta a tudo isso? Ele se conecta pelo fato de que o nosso Pai, olhando para nós, queridos, seres materiais, físicos, efêmeros e passageiros, ele viu que com todo o nosso esforço, girando, orbitando em torno do mundo material, nós jamais conseguiríamos chegar nele de verdade e ter a plenitude com a qual ele nos construiu em Adão e Eva para sermos. Então, o seu amor, lembre-se, ele não precisa de nada dessa terra. Então, o fato de ele vir para cá não se constitui em uma necessidade para ele, mas se constitui no derramamento mais poderoso do seu amor. A segunda pessoa da Santíssima Trindade aceitou humilhar-se a si mesmo e vestir essa carne de ser humano, essa carne de homem, e andar entre nós, querido. Isso é de um amor, de uma graça, de uma misericórdia, de uma benignidade, uma bondade inefável, suprema, inimaginável para os nossos padrões humanos, que só pode vir realmente do mundo espiritual onde nosso Deus está. Porque Jesus, quando ele vem para essa terra, ele se torna então a conexão entre aqueles que querem adorar o Pai em espírito e o próprio Pai, o próprio Deus que é espírito. Ele é essa conexão através do seu espírito, porque lá em Mateus capítulo 1, versículo 23, está escrito que o seu nome ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Deus, ele se propõe por amor a conectar a sua vida conosco, para que nós novamente pudéssemos reconhecer a nossa raiz, a nossa identidade, onde deveria ser o foco da nossa vida. Então, queridos, o nascimento de Jesus é a nossa esperança de voltar às nossas raízes, da onde nós realmente somos e da onde nós realmente viemos e onde Ele quer que nós vivamos, que é no mundo espiritual, girando, orbitando em torno desse mundo que Ele construiu para nós em adoração constante ao nosso Pai. E quando nós encontramos Jesus, nós encontramos o final desse versículo em verdade. Em espírito, descobri que sou um ser espiritual, e por meio de Jesus, em verdade, eu posso então acessar o meu Pai Celestial. Então, o Natal significa, queridos, o amor de Deus em reconstituir, restaurar a nossa identidade ao nosso Pai Celestial, a nossa identidade espiritual. Então, permita que nesse Natal o Senhor Jesus, ele nasça como a verdadeira esperança da sua vida. Não fique orbitando em torno das coisas materiais. Você não foi feito para isso. O Senhor já disse, você é espírito. Faça com que a sua vida ela tenha como centro o nosso Deus, porque Ele é espírito e você é espírito também. Permita que o Senhor Jesus ele nasça como uma conexão tão forte dentro do seu coração, da sua alma, do seu espírito, que te leve em adoração ao Senhor e te faça participante de Deus, o nosso Pai. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Feliz Natal!